A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz de nosso Cristo, a paz de Deus, graça e paz da parte do Deus Pai e do seu Filho amado Jesus Cristo. Pela misericórdia de Cristo, mais uma vez aqui, diácono William Bugiga da Igreja O Senhor Jesus Cristo é a salvação dos povos. Estamos aqui para trazer mais uma palavrinha para o povo de Deus, aqueles que querem, que amam as palavras de Deus que está na minha e na sua Bíblia. Porque nós vemos um povo que diz hoje servir a Deus, que diz servir a Jesus, que diz servir a Cristo, mas não aceitam as palavras de Cristo. Como pode isso? Nós conhecemos a Cristo pela palavra, pelo Evangelho, pelos ensinamentos, pela maneira dele de andar, de falar, de ensinar. E nos deixar a palavra, a graça. A palavra de Deus nos ensina que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. E um povo hoje, uma geração incrédula que não aceita a Bíblia, não aceita a palavra. O povo nem conhece Jesus dos filmes lá, né? De Hollywood, Jesus cabeludo, um Jesus com cabelão, que a Bíblia diz, Paulo diz que é indecente para um varão ter cabelo crescido. Então você vê que o Jesus da Bíblia nem tinha cabelo crescido. Conhece Jesus dos filmes, dos pôsteres, dos gibis, de ouvir falar, mas não conhece um Jesus que repreende, um Jesus que exorta, da parte de Deus, onde diz que Deus corrige e exorta aquele e açoita aquele que recebe por filho. Se você aceita a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a qual o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, a quais todos são feitos, então sois bastardos e não filhos. E tá cheio de bastardo hoje, de terno, gravata, pregando, ensinando, querendo dar palpite, querendo colocar axiologias, um desses aí querendo negociar, né, com a gente aí. Eu vou ir para a igreja de vocês, mas não fico 2 dias no banco. Se eu ficar 2 dias no banco, eu saio. Meu irmão, fica na paz, irmão. Se depender de nós, você vai ficar até você se converter no banco. Porque, olha, aqui não tem nada à venda, não. Nós não estamos negociando nada, não. Nós estamos para pregar a palavra. A palavra diz testificar espiritual com espiritual. Não é para pegar e ficar fazendo negociação. É por isso que muitos hoje, filhos do diabo, filhos de Satanás, colocaram políticos no púlpito, homens sujos, homens fraudulentos, para estar nos púlpitos, fazendo sua propaganda política, misturando política com evangelho, que não tem nada a ver. Casa do meu pai será chamado casa de oração, mas votos tendes convertido no covil de ladrões e salteadores. E os víboras que não têm o espírito fizeram isso. E outros seguidores destes homens ouvem essas palavras que eu estou trazendo, que não é minha, e ele pega e vem falar para mim que sou arrogante. A outra vem falar para mim que eu sou machista. Machista, que defende as mulheres, que fala para o varão tratar a sua mulher como vaso mais fraco, respeitá-la, honrá-la, proteger, cuidar da mulher, tratar bem, não adulterar, não trair, não bater, não espancar, não dar soco, não empurrar, não derrubar da escada, tratar bem, aniversário dar um presentinho, tratar bem, cuidar, levar para tomar um sorvete. Nossa, que machista que eu sou, hein? Um varão que prega que uma mulher, ela pode ser, claro, com certeza, uma pilota de avião, ela pode ser engenheira de uma empresa e merece ganhar igual os varões ganham se ela tem a mesma capacidade. Que machismo é esse? Então falar, até o papagaio fala. Você ensina o papagaio da glória a Deus e tá lá dando glória a Deus, tadinho. O bicho é inocente, né? Agora esses tais aí não são inocentes, porque torcem a palavra, deturpam, muda tudo, nem assiste a pregação e já sai falando. Então, para esses covardes, nós dizemos só lamentos. O que nós podemos fazer assim, não aceita a palavra, entra aqui no Message, seja homem, já que não é homem de Deus, seja homem pelo menos para conversar aqui no particular, com a Bíblia aberta, se quiser aprender, ou então vem até esses covardes que sabem onde nós moramos, vem aqui no portão, chama em casa, no dia de folga, vamos conversar da Bíblia, vamos conversar do Evangelho, amém? Vai lá na igreja, ouvir a palavra, chega no final do culto, fala, tenho dúvida, eu não concordo, vamos lá. Não, ficar arrumando plateia no Facebook aí, querer escrever um monte de baboseira, asneira pros outros ficar, eu concordo, e fazendo escândalo. Irmão, vocês têm que se converter, vocês não conhecem nada de Bíblia, não são todos, mas esse povo aí, hipócrita, que se diz crente, a palavra diz evite
contendas e debates que para nada se aproveitam, são para a perversão dos ouvintes. Ficar debatendo em Facebook, brigando, as pessoas se escandalizam, elas leem e falam, olha as pessoas brigando, debatendo, uma brigando, como pode? Isso escandaliza. Então evite, não aceita, guarda para você. Eu não vou na igreja de vocês, nessas portas largas, dessas pastoras, com esses batonzão na boca, cheio de colar no pescoço, de corrente, igual umas Jezabéis pregando, e a Bíblia não tem pastora, não tem bispa, no Evangelho de Cristo não tem apóstolo, e eu não fico aí entrando na página dessas Jezabéis para pregar o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, não permito, porém, que a mulher ensine. Foi Paulo que escreveu, meu irmão, não foi eu que escrevi Bíblia, não. Não foi eu que escrevi o livro de Timóteo, não foi eu que escrevi 1 Coríntios 14, 34, não foi eu que chamei 12 discípulos, que também dei o nome de apóstolos, não foi eu que chamei Lucas 10, 70 discípulos, não foi eu que ungi as mulheres para serem ali pastoras. A Bíblia não fala isso, amém? Não foi eu que dei a unção de profetisa, que é bíblico, é de Deus, não foi eu, foi Deus. Cabe nós seguirmos o que está escrito. Agora, se o sistema religioso te impede de seguir o que a Bíblia diz, irmão, é você com Deus. Cada um de nós prestaremos conta de si mesmo a Deus. A palavra diz que seremos julgados pela palavra. Evangelho de João 12, 47, 48, a palavra irá julgar no último dia. Só que se você não acredita, não ouve, não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que testifica com a Bíblia, como diz em 1 Coríntios 2, testificar espiritual com espiritual. 1 Coríntios 6, e aí? O que eu posso fazer? Cabe nós pregarmos. Nós não se deixamos levar por vento de doutrina, por falsos profetas, por falsas profetisas, por um mundo corrompido, que a palavra diz, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Nós não seguimos multidão, nós seguimos Cristo. Irmão, se estão olhando para a multidão, todo mundo está fazendo, irmão, um cego guiando outro cego, os dois cairão na cova. Nós temos que seguir Cristo, autor e consumador da fé, amém? A palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, perseverar na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, naquilo que está na Bíblia. Amém? A palavra diz que o Espírito Santo é dado a quem obedece. E se nós obedecemos, teremos o Espírito. É por isso que muitos não entendem as palavras de Cristo e não podem compreendê-las, porque não tem sobre suas vidas o Espírito Santo de Deus, tem as suas carnes, as suas teologias, as suas letras, e vão contra o Evangelho de Cristo, que é salvação, vida eterna, moradas celestiais. Nós não arrotarmos santidade, igual alguns dizem, mas nós seguimos os seus passos. A palavra diz que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Imitar a Cristo, sede, 1 Coríntios 11, 1, sede depois imitadores de Cristo como filhos amados. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é as placas, as doutrinas que criaram de homens que não tem na Bíblia, não é o sistema religioso, mas a palavra, Jesus, Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que crer em Cristo, temos que crer na palavra, temos que crer no Evangelho pregado sobre nossas vidas. Amém? Não é na placa, não é na axiologia, o que você acha, o que você pensa. Eu acho, tiro, você acha. Seja, porém, o vosso falar se ensina ou não, o que passa disso é procedência do diabo. Lucas 10 nos ensina que Jesus, ele enviou 70 discípulos. Então Jesus ali, a palavra diz que Jesus tinha uns 12 discípulos, que deu também o nome de apóstolos, mas eles tinham ainda outros 70, então eram 82 discípulos. E enviou esses 70 discípulos, Lucas 10, eles voltaram, pensa, glória a Deus, os espíritos malignos nós oramos e eles nos sujeitam, eles saem. Aí Jesus falou para eles, não fiquem felizes, não fiquem alegres, porque os espíritos malignos se sujeitam a vós. Antes alegrai-vos pelo vosso nome está escrito no reino dos céus. Amém? Aí Jesus começou a instruir ali a respeito que ele era o pão vivo que desceu do céu, que nós tínhamos que se alimentar do corpo e do sangue dele, em Evangelho de João 60. Ali que a palavra diz que tremendo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza?
Que seria, pois, que visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia, por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás dele, já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? E respondendo-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Então, os 70 voltaram maravilhados, tinha feito a obra, olha, os demônios se sujeitando, mas Jesus pregou a palavra ali, chegou um ponto a qual ele estava errado, em vez deles aceitar e mudar para o Cristo, eles falaram, como pode esse dar da nossa carne para comer? Duro é esse discurso, e quem pode ouvi-lo, tornaram para trás. Então essa situação é de muitos que estão aí hoje. Ele ouve falar de pecado, de vaidade, benção, eu não pratico vaidade. Ouve falar do comércio da igreja, benção, na minha igreja não tem comércio. Ouve falar sobre o palavrão, benção, eu não falo palavrão. Aí na hora que fala do pecadinho dele que está na Bíblia, do pecadinho nosso, quando vem a Bíblia nos corrigir, não se trata como servo, luta contra a palavra, reluta e se escandaliza. Sabe quem é você? Um desses 70. Amém? Os 12 ficaram firmes até o fim, no final ainda Judas traiu. Jesus sabia quem eram os que não criam na palavra dele e quem era o que havia de o entregar. E aí? Então muitos vão ficar parecendo que estão firmes, no final vão negar a fé, vão negar Jesus. Outros já se escandalizam e não aceitam as palavras de Jesus. Ele está na igreja, está no sistema religioso, está no que o pastor fala, está lá a bênção, a glória, que é só amor, é só amor. Mas a palavra diz que Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai. E aí? Viremos e fazemos morada, viveremos para ele, faremos morada nele. Jesus falou no Evangelho de João 14, está lá. O Consolador virá sobre os obedientes. A palavra diz que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. E aí? Está na palavra, está no Evangelho. Então, o Espírito Santo é dado a quem obedece. Está na Bíblia, Atos 5,32. E esse povo não tem o Espírito porque não aceita as palavras de Cristo. Então é um povo contendeiro, um povo brigão, um povo que quer calar a verdade, um povo que se escandalizou, o povo abandonou Jesus. Que dirá nós, que abaixando-nos não somos dignos nem de desatar as alparcas da sandália de Jesus. Então, não dê crédito. Nesses 11 anos, pela misericórdia de conversão, muitos, quando você está na verdade, se esforçando em seguir a verdade, esteja você no banco da igreja, esteja você no trabalho, esteja você em qualquer lugar, vão ter pessoas para falar palavras ofensivas. Muitos vão falar que você é endemoniado, que você é machista, que você não vive a palavra, nem te conhece. Vão falar que você é santarrão, vai falar que só está você no céu, vai falar que você quer ser melhor do que os outros, você arrota a santidade. Mas essas pessoas, elas estão pervertidas em si mesmas e pecam. É porque elas não querem viver a verdade, elas são cúmplices das coisas erradas, são cúmplices das coisas erradas, são omissos. Eles estão vendo um monte de podridão, mas eles falam, não vou falar do pecado dos outros, que eu também peco. Mas eles não têm a hombridade de servo de Deus, não têm a vontade de ser um servo de Deus para sair dos seus pecados, para não julgar quem está no pecado, não apontar falhas e erros dos outros, mas dar a mão para ajudar a pessoa a sair de seus pecados, aqueles que querem. Porque, meu irmão, se você está numa pista escura, à noite, sem iluminação, irmão, e tá vendo um carro voltando, pisca alerta e fala assim, ali na frente caiu uma encosta ali, abriu um buraco na pista, não vai dar pra ir não, tô voltando. Você vai falar o que pra pessoa? A pessoa tá tentando te ajudar. Você vai falar, cuida da sua vida, quem te perguntou, vai pra lá, e vai acelerar o carro. Aí você vai cair no buraco, vai falar, eu caí porque aquele homem do carro me julgou. Ele me julgou porque eu tava numa direção errada. Ele me julgou porque eu tava numa pista indo em outro caminho. Não te julgou não, filho.
Estava tentando te ajudar, te alertar. E você muitas vezes na soberba, no orgulho, não enxergou, caiu no buraco. Por quê? Porque foi soberbo, não aceitou a repreensão de Deus, para Deus te chamar como filho. É porque o povo é igual nos tempos de Jesus. Não há profeta sem honra, a não ser no meio da sua parentela. Tem pessoas que têm inveja da sua espiritualidade com Deus. Se você é uma mulher que está se santificando, largando o pecado, obedecendo a palavra, obedecendo o evangelho, muitos não querem viver essa palavra. Amam o presente século, amam os pecados, e eles vão falar que você quer ser melhor que os outros, que você é isso, que você é aquilo. Vai falar, como pode? Esse varão aqui, tal, acabou de se converter. Eu tenho 50 anos no evangelho, mas 50 anos você não tomou vergonha na face, 50 anos você não se converteu, 50 anos você não larga o pecado, 50 anos você não dispõe a buscar Jesus e aprender o que a Bíblia diz. Você quer procurar uma igreja que te agrade, uma porta larga, atribulada, que está só querendo o dinheiro do povo. E aí? Você não vai aprender a palavra nunca, que torcem a palavra. Mateus 4, o diabo tentou enganar Jesus com a própria palavra. Mas Jesus, com a palavra, mostrou que ele estava errado, com aquela palavra que ele estava trazendo. O diabo estava trazendo uma palavra ali que estava na Bíblia, estava escrito, estava na lei de Moisés, estava escrito ali. Mas ele estava aplicando a palavra com algo errado. Você não vê aí que tem pessoa que fala que Abraão ofereceu Isaac como sacrifício a Deus? Deus pediu e Abraão ofereceu. Hoje Deus pede o seu Isaac. O que é seu Isaac? Seu carro? Sua aliança na mão? Sua conta bancária? Dá o seu Isaac, Deus está pedindo. Ele está usando uma base bíblica que é verdadeira, mas aplicando fora do contexto, meu irmão. Então muitos estão fazendo isso aí. A palavra, o que Jesus nos pede é que nós servimos Ele de coração aberto. Jesus fala, misericórdia eu quero e não sacrifício. Nós não vivemos na lei de Moisés, nós vivemos na graça, no Evangelho. Cristo quer que nós venhamos andar em novidade de vida, ser o sal da terra, a luz do mundo, não ser melhor do que os outros, mas nós temos que ser diferente, nós temos que ser pessoas que praticam o bem. O mundo corre num desfreamento para o mal, para a iniquidade, para a sujeira, para a corrupção. O Deus deles é o ventre, só pensa em coisas terrenas, mas a palavra diz que a nossa cidade está no céu, e nós temos que correr contra o tempo para pregar a palavra, para pregar o evangelho da verdade. Doa quem doeu, o povo gostando ou não, nós não estamos à venda. O evangelho não está à venda. Nós não estamos preocupados aqui de agradar político para receber dinheiro de político, para conseguir salão de cidade para fazer vigília. Nós não estamos preocupados não com político para conseguir casa, para fazer clínica, para fazer isso, para fazer aquilo. Nós não estamos preocupados não de ter um monte de Jezabel louvando e nenhuma quer compromisso com a palavra. Nós não estamos preocupados não com esses atribulados que quer vir aqui na igreja, trazer palavra, pregar, ensinar, e um povo que não quer se converter. Nós estamos preocupados em agradar a Deus e não entregar e não vender aquilo que Deus deu para nós, e perseverar até o fim, o povo gostando ou não. E vamos continuar. O diabo tem se levantado, mas Deus ele tem bradado com a verdade, com a justiça, com as revelações tremendas da parte de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não sejam desses 70 discípulos que se escandalizaram. Seja igual os 11 que perseveraram firme até o fim. Não seja igual Judas, que traiu a Cristo pelas moedas de prata, por 30 moedas. Não traia Jesus por um cargo na igreja, por sentar em púlpito. Não traia Jesus não, por essas pregações que você fica fazendo aí na igreja. Eu estou fazendo pregação aqui, não posso falar disso, não posso falar disso. Irmãos, nós temos que pregar a palavra da verdade, o povo gostando ou não. Amém? Vamos continuar pregando. Venha nos fazer uma visita aí, quem mora na São Paulo, as proximidades aí de Ferraz de Vasconcelos. A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.